Olá de novo, meus alunos, companheiros de quarentena. Com esse vídeo, neste vídeo eu vou trabalhar com vocês, vamos resolver juntos algumas atividades, né? São questões que eu peguei de vestibular, acho que nesse caso aqui são questões de vestibular, tem da FUVEST, tem do Enem, tem do ITA, e que de certa forma trabalha, né, os conceitos que nós abordamos até agora, essa questão das classes de palavras e principalmente dos sentidos. Vocês vão perceber que o aspecto semântico, ele é muito mais trabalhado do que o aspecto metalinguístico, né, das classes de palavras. Então, aqui é uma questão da FUVEST e é uma questão feita para cansar mesmo o candidato. Se vocês forem ler, deem pausem aí o vídeo, né? Para que vocês possam ler. Eu não vou parar sempre lendo, porque senão os vídeos ficam muito longos e já tá super difícil para mim conseguir ser concisa, né? Mas enfim, é uma entrevista e nessa entrevista o Joaquim Barbosa está sendo interpelado pelo entrevistador, né? Que pergunta: o protagonismo do STF dos últimos tempos tem usurpado as funções do Congresso? E aí o Joaquim Barbosa vai responder: temos uma Constituição muito boa, mas excessivamente detalhista, com um número imenso de dispositivos e, por isso, suscetível a fomentar interpretações e toda sorte de litígios. Também temos um sistema de jurisdição constitucional, talvez único no mundo, com um rol enorme de agentes e instituições dotadas da prerrogativa ou de competência para trazer questões ao Supremo. É um leque considerável de interesses, divisões, que acaba causando a intervenção do STF nas mais diversas questões. E aí ele continua. Mas enfim, é um trecho bem denso, com um assunto bem denso, com um vocabulário, né, que pertence a uma esfera específica, né, de comunicação, e tudo isso cansa bastante o candidato. Mas vamos ver o que a questão está pedindo. No trecho dotadas da prerrogativa ou de competência, a presença de artigo antes do primeiro substantivo e sua ausência antes do segundo fazem com que o sentido de cada um desses substantivos seja respectivamente. Então, olha só, nem precisava da gente gastar aquela energia toda, né? Dotadas da, vou destacar aqui de vermelhinho, prerrogativa. Então, aqui tem o artigo, né? Ele está na junção da preposição de, vou colocar aqui de, mais a, que dá origem a esse daí. Então, o artigo está aqui. Então, ele diz a presença do artigo aqui e a ausência dele aqui, porque aqui nós não temos o artigo, aqui a gente só tem a preposição de mesmo. E aí ele está perguntando o sentido que essa estratégia confere, a presença e a ausência do artigo, dotadas da, então, prerrogativa, o substantivo prerrogativa. Ele está acompanhado do artigo e é um artigo determinado, né, que determina o substantivo. E depois, o segundo substantivo, que é competência, não está precedido de nenhum artigo, então não tem nenhum artigo especificando. Então vamos lá, será que essa especificação aqui do artigo ela constrói que sentido, respectivamente? Figurado? De jeito nenhum, a gente já elimina, né? Abstrato? Faz sentido, a palavra prerrogativa é um substantivo abstrato. Mas aí está dizendo que competência é um substantivo concreto e competência não é um substantivo concreto. Lembra da oposição que a gente fez? Substantivo concreto tem existência própria e abstrato não tem existência própria, mas precisa de um concreto que dê existência, que o experimente, né? Então, para a competência existir, precisa de alguém que seja competente. Então, competência não é um substantivo concreto. Eliminamos também, então, essa alternativa aqui, eliminamos essa também. Competência não é substantivo próprio, tiramos, né? Aqui está dizendo que pode dar um sentido específico, faz sentido, né? Um artigo que determina dá um sentido mais específico. E o outro, genérico, também parece bem plausível. Aqui diz que dá um sentido técnico, não faz sentido nenhum. E substantivo comum. No próximo diz que dá um sentido lato, lato quer dizer amplo, né? E estrito.
também não faz sentido. Então, a gente fica aqui realmente com a alternativa C, que é a alternativa correta. Tudo bem? Então, olha só, uma questão aí que gira em torno, né, dos nossos conhecimentos a respeito dos substantivos e também da presença do artigo, do papel semântico que o artigo definido faz, que é de definir, especificar, né? E do papel também que ele faz quando na ausência dele. Então, a alternativa C é a alternativa correta para essa questão. Aqui a gente tem uma outra questão, também é da FUVEST, desculpa, eu esqueci de identificar, mas é da FUVEST também. O prefixo, então prefixo, ó, essa palavrinha aqui que é colocada, prefixo é aquilo que vem antes, sufixo é aquilo que vem depois. Então, prefixo, aqui nessa palavra transporto, que no caso é prefixo trans, tem o mesmo sentido do prefixo que ocorre em. Então, todas aqui a gente tem o prefixo, né? Prefixo, prefixo, aqui também. Então, ele está perguntando em qual delas tem o mesmo sentido que aqui. Então, a gente tem que entender qual que é o sentido desse prefixo. Transposto é aquilo que transpassa, que vai além, ou que atravessa ou através, né? Então, qual dessas palavras aqui teria um desses sentidos, né? De ir além. Aqui a gente tem, ó, o prefixo ultra, né? Ultra é aquilo que vai além, que é muito, né? Então, ultrapassado, que vai além. Então, a alternativa A é a correta que nós estamos procurando aqui também. No caso aqui, a questão exigia, né, a noção, que a pessoa conheça a noção de prefixo e também os sentidos que esses prefixos atribuem às palavras. Nessa outra questão, é uma questão do ITA de 2020, recente. Então, tem o poema Epigrama número 4, da Cecília Meirelles, e depois vem a questão. Então, o poema diz assim: o choro vem perto dos olhos, para que a dor transborde e caia. O choro vem quase chorando, como a onda que toca a praia. Descem dos céus ordens augustas, e o mar chama a onda para o centro. O choro foge sem vestígios, mas levando náufragos dentro. Cecília Meirelles. Então, vamos tentar entender antes de ler as questões, né? Mas isso depende, isso é uma estratégia, né? Mas pode ser uma boa estratégia também, muitas vezes, ler primeiro a questão, porque às vezes isso ajuda e tem uma questão do Enem ali que eu vou usar para comentar a respeito. Mas aqui a gente pode entender, procurar entender desde já a respeito do que esse poema está abordando. Então, olha só, o choro vem perto dos olhos, a sensação de chorar, ela vem perto, olha, da ideia, sabe aquele choro que fica na beiradinha dos olhos e a gente tenta engolir? Então, parece que ela está, né, tentando criar imagens poéticas justamente para esse tipo de situação. O choro vem perto dos olhos, para que a dor transborde e caia. Então, o que o choro faz? O choro, ó, coloca para fora aquela dor que a gente tem dentro, vai transbordar e cair. Então, cair é quando ele está na beiradinha e, por fim, sai dos olhos. Por fim, a gente chora, né? O choro vem quase chorando. Olha só, aqui a gente tem uma personificação. O que é personificação? Atribuir uma característica humana para algo que não é humano, né? O choro, no caso. Então, ó, o choro vem e ele vem quase chorando. O próprio choro vem, essa ideia é uma intensificação do sofrimento, né? Como a onda que toca a praia. E aqui tem uma comparação. Olha aqui o elemento, né? Evidenciando essa comparação. Então, o choro vem quase chorando, é uma personificação. Como a onda, e aqui cria uma comparação, como a onda que toca a praia. Quando a onda toca a praia, vamos tentar imaginar, né, esse movimento. A onda vem, toca a praia e volta, algo assim, né? Então, parece que ela está evocando essas imagens aí na nossa cabeça. Descem dos céus ordens augustas e o mar chama a onda para dentro. Então, olha só, a onda vai e depois ela volta, o mar chama para dentro de novo. O choro foge sem vestígios, mas levando náufragos dentro. Então, quer dizer, o choro foge, não deixa vestígio nenhum. Olha a ideia? Ele vai, volta, não deixa vestígio, mas leva náufragos dentro. Então, é a imagem desse choro contido
a vontade de chorar e não chorar, ele vem, chega perto, volta, né? Mais ou menos essa situação parece, né? Que o poema está trazendo para a gente, né? Através da linguagem, da experiência literária. Então, vamos ver aqui as questões, né? A questão que o Ita coloca para a gente. Leia o poema de autoria de Cecília Meirelles, já lemos. O texto 1, então, o texto, aí que tem algumas afirmativas, aqui é o texto. 1. Aproxima metaforicamente um fenômeno humano e um fenômeno natural, a partir da identificação de, pelo menos, um traço comum a ambos, água em movimento. Então, está dizendo aqui, ó, que esse poema da Cecília Meirelles aproxima metaforicamente, porque faz uso de uma metáfora, ok, um fenômeno humano, que é chorar, que é sofrer, ter a vontade de chorar, e um fenômeno natural, que é o fenômeno das ondas no mar, né? Então, lembra que tem essa comparação? Então, aproxima esses dois fenômenos. E aproxima por quê? Por aquilo que eles têm de semelhante, que é a água em movimento, o movimento da lágrima que vem querendo saltar, né? E o movimento da onda que vai até a praia e volta de novo. Então, ok, essa alternativa aqui é verdadeira, né? Vamos para a próxima. Sugere que, enquanto o movimento do choro é ligado à variação das emoções, o movimento da onda deve-se a forças naturais responsáveis pela circularidade marítima. Aí aqui, ó, também é verdadeira. Essa questão, além de exigir da gente a leitura do poema, exige também o que a gente chama de inferência, leitura, conhecimento de mundo, que é quando a gente pega o nosso conhecimento de mundo e usa esse conhecimento para interpretar o poema, para interpretar o texto, preenchendo as chamadas, né, lacunas do texto. Então, espera-se que o leitor seja capaz de preencher essa lacuna. Quando ela faz essa comparação, né, faz com que a gente una esses dois conhecimentos distintos, né? Essa ideia do choro como uma forma de expressão da emoção e, ao mesmo tempo, entender a que se deve esse movimento das ondas na praia. Número 3, ameniza o dramatismo do choro. Aqui, só de começar a falar ameniza, já faz a alternativa ser errada, né? Porque, na verdade, não ameniza. Comparar o choro com a água do mar, na verdade, aumenta, intensifica, né, esse dramatismo. Então, essa alternativa aqui é falsa. Não temos como assumi-la como verdadeira. E, por fim, vamos para a alternativa 4. Leva-nos a perceber que o choro contido tem um impacto emocional que o torna desolador. Essa alternativa aqui, ela também é verdadeira. E aí, a gente tem que entender, né, por que que ela é verdadeira. O choro contido, sim, aqui é a ideia do choro contido, né? O choro vem perto dos olhos para que a dor transborde e caia. O choro vem quase chorando. Olha só essa ideia de chorar, mas ao mesmo tempo segurar, sofrer por estar chorando, né? E aqui, ó, olha o que diz depois nesses versos. O choro foge, olha só, recua, igualzinho a onda no mar, quando diz aqui, ó, que a onda toca a praia, descem dos céus ordens augustas e o mar chama a onda para o centro. Então, semelhante a esse processo da onda que vai lá na praia e volta para dentro do mar, o choro foge, sem vestígios, mas levando náufragos dentro. Então, essa ideia, ele está fugindo, ele se contém, ele vai, mas não vai, então o choro é contido. Mas esse conter dói, causa um certo prejuízo, porque leva náufragos. O que é naufragar? Naufragar é uma embarcação que está no mar e ela naufraga, ela afunda, né? Então tem essa ideia de sofrimento, uma viagem que não se completa. É uma palavra que semanticamente negativa, pesada. Então, olha só, leva-nos a perceber que o choro contido tem um impacto emocional que o torna desolador. Vamos ver aí se a gente tem alternativas para isso, né? Então, ficaríamos com 2 e 4. 1, 2 e 4 aqui para a gente é a alternativa B, que está correta. Tudo bem? E vamos então para a próxima questão. Vou me organizar aqui, aí, também do Segarana. Com base no texto destacado, assinale a alternativa que apresenta corretamente duas características do protagonista. Então, a maior parte, na verdade, dessa prova do ITA
ela aborda mais questões relacionadas aos textos literários indicados para a prova. E um desses textos é o texto de Guimarães Rosa. Daqui a pouquinho eu coloco para vocês na continuidade as referências do texto. Mas enfim, então aqui é um trechinho, né, desse texto, que é um conto do Guimarães Rosa, A Hora e a Alvez, de Augusto, esqueci o sobrenome dele, mas depois eu coloco aqui. Então vamos ler o trechinho que ele coloca e vamos ver que dá para a gente resolver a questão. E ao sair, Nhô Augusto se ajoelhou no meio da estrada, abriu os braços em cruz e jurou: Eu vou para o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal, e a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja porrete. Então é claro que se a pessoa leu, né, o texto, o conto e vai conhecer a história do Nhô Augusto, isso ajuda com certeza a interpretar, a ler o texto. Mas, enfim, né? Vamos ver aqui se a gente consegue interpretar. Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente duas características do personagem. Então, lendo esse fragmento, nós podemos dizer que existe ironia e brutalidade. Brutalidade, talvez, né? Porque ele diz, eu vou para o céu. Então, olha só, o personagem se ajoelhou no meio da estrada, abriu os braços. Imaginem, né? Construam aí uma imagem na cabeça de vocês. É um personagem que é um jagunço, que é um homem interiorano, né? Ele cai de joelhos, abre os braços e ele diz: Eu vou para o céu, eu vou mesmo, por bem ou por mal, e a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja porrete. Então, essa ideia de que ele vai, nem que seja porrete, talvez nos permita, né, assumir essa brutalidade aqui como verdadeira. Mas não tem uma marcação de ironia nesse texto, então essa alternativa não serve para a gente. Hipocrisia e falta de caráter, nesse texto aqui não tem nem indícios para isso, para a gente afirmar. Competitividade e prudência. Acho que é difícil a gente chegar aqui uma ideia de prudência, né? Determinação e generosidade. Generosidade também difícil da gente enxergar aqui dentro. Mas a gente consegue ver a ideia de obstinação, né? Então, que é uma persistência. Ele diz, eu vou para o céu, eu vou mesmo. Olha só aqui a ideia de persistência, né? Obstinação. E nem que seja porrete, a ideia de agressividade. Então, essa alternativa aqui é a nossa alternativa. Olha só como é realmente uma questão focada na questão do vocabulário realmente, né? E mais uma vez, na proximidade de palavras, né? De entender o campo semântico, o espectro de sentidos aí possíveis para essas palavras. Vamos para mais uma questão.